que tem tomado assim as minhas preocupações, a minha atenção nos últimos pelo menos 8 anos. Capítulo 3, verso 17 de Atos. Sabe aqueles textos que passam desapercebidos em uma leitura comum e até mesmo devocional das Escrituras? Mas tem algo muito importante na sequência, no verso 21, que vai mostrar, então, o escopo missionário da igreja. Tá? Atos 3, verso 17. Isso aqui é a pregação de Pedro, do apóstolo Pedro. Jesus já tinha derramado o Espírito Santo sobre todos aqueles lá em Pentecostes. E aqui o evangelho começava a tomar corpo, a começar em Jerusalém. A começar em Jerusalém. Quero deixar bem claro para vocês. A missão de Deus é para todo mundo, mas ela tem que ter um epicentro. Ela tem que ter o lugar de onde as águas vão fluir. A base de onde as ideias vão fluir. E Jerusalém é a cidade escolhida por Deus para ser essa base missionária. E quando Atos 1:8, que é a temática, que é a divisa dessa conferência, foi escolhida, está muito claro ali. O que é que diz em Atos 1:8? Jesus está ali, ascendendo aos céus, no capítulo 1 de Atos. Logo depois, no 2, ele vai derramar o Espírito Santo. Mas antes de derramar, ele diz assim, Atos 1:8: recebereis poder do céu, para que vocês sejam as minhas testemunhas, onde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós não podemos esquecer nenhuma dessas realidades concêntricas. Vou dizer por quê. Por que essa igreja tem conseguido enviar pessoas para fora do Brasil? Porque ela existe. Primeiro de tudo, ela existe. Concordam comigo? Ela existe. Ela existe, ela tem membros, ela tem ganho pessoas nessa cidade. Isso aqui é a Jerusalém do projeto missionário de Deus para a igreja Betânia. Isso aqui é Jerusalém. Eu não posso esquecer Jerusalém. Eu não posso esquecer os entornos de Jerusalém. E é inclusive um movimento bem interessante que a gente vai observar nas cartas de Paulo. Eu não esqueci de Atos 3 não, viu? Já a gente vai voltar para lá. Mas é um movimento missionário muito interessante, e que Paulo vai falar disso na carta aos Coríntios, não sei se vocês se lembram, mas Paulo vai falar de uma arrecadação que foi feita nas igrejas da Macedônia. Para onde? Para os crentes de Jerusalém, olha só. A igreja começa em Jerusalém, ali é o epicentro do sangue de Jesus. O sangue de Jesus banha todas as nações a partir de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, até chegar nos confins da terra. E é um movimento inverso. Observa que lá na frente, Paulo vai escrever para os coríntios dizendo que as igrejas da Macedônia tinham arrecadado fundos que ele levaria para a própria Jerusalém. Eu tenho estado cada vez mais consciente de que qualquer desequilíbrio entre missões mundiais, entre missões regionais e a missão à cidade, pode ser um problema para a igreja. Não podemos ter desequilíbrios. Nós precisamos investir na missão de Deus e, olha só, eu não estou inventando isso, foi o tema que vocês me deram. Aqui e lá, não é isso? Não é isso que diz? Gente, me ajuda. Não é aqui e lá, mas não é só lá não, é aqui. Porque o aqui também é o campo do amor de Deus. O campo do amor de Deus é aqui também, gente. Eu não sei quem aqui conhece o Nordeste do Brasil. Eu sou nordestino. Temos trabalhos na África, em Guiné-Bissau, em Moçambique. Estamos construindo uma escola gigante na capital Bissau. Estamos construindo um centro de treinamento para a revitalização da igreja europeia. Mas eu tenho uma África a 100 quilômetros da minha cidade, João Pessoa. Uma África tão sofrida quanto, com pessoas tão imersas
na feitiçaria, no sincretismo religioso, quanto? Em Guiné-Bissau, eles têm várias etnias. E uma das etnias lá são os balantas. Os balantas são, dentre os guineenses, aqueles que são animistas, aqueles que confundem, né, Deus com a natureza. Eu fico pensando, e eles são assim, extremamente abertos ao cristianismo, dada a história de luta dos cristãos a favor da independência de Guiné com relação a Portugal. Você chega no Nordeste do Brasil, você chega no sertão do Brasil, lá no Nordeste, ali no sertão do Nordeste, e você vai ver aquele mesmo cara que tem o coração aberto para o catolicismo ou para o cristianismo, ele está lá fazendo os seus despachos na mata. Eu quero começar dizendo o seguinte: em todos os lugares, em todas as nações, em todas as etnias, em todos os bairros, em todas as favelas, em todos os parlamentos, em todas as igrejas locais, há a necessidade da redenção pelo sangue de Jesus. Todos os lugares. E o interesse de Deus é restaurar todas as coisas. Nós falamos sobre isso ontem. E falando sobre o 3, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, está lá agora. Pedro falando no templo e dizendo o seguinte, verso 17: agora, irmãos, aquele que está descendo o cajado, agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário, olha o que Pedro vai dizer, é necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Deus está em Cristo restaurando todas as coisas. Se há algum lugar que ainda não está reconciliado com o Senhor, aquele lugar será reconciliado com Ele através do poder de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Se há necessidade de reconciliação no Congresso Nacional do Brasil, ali é de interesse do Senhor. Se há analfabetismo em Guiné-Bissau, ali é interesse do Senhor. Se há mutilação genital de meninas em países muçulmanos na África, aquilo é de interesse do Senhor. Mas se há criminalidade em Niterói, ali há interesse do Senhor. Se tem pessoas ao redor deste lugar que não conhecem a Jesus, aí há interesse do Senhor. Não separemos o que mais nos interessa. Nós temos uma tendência, gente, a lutar por aquilo que nós temos o nosso coração mais posto. Mas a missão é Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Vamos para a África, mas vamos ganhar esses bairros aqui ao redor dessa igreja. Vamos cuidar da educação em Guiné. Mas vamos criar uma pastoral acadêmica para os universitários dessa igreja serem capazes de ganhar e se portar como cristãos hoje no mundo universitário. Eu estou falando disso porque o que é que aconteceu com os Estados Unidos? Eu vou explicar para vocês uma coisa, talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso. Vocês sabem que a nação que mais mandou missionário para o mundo todo foi os Estados Unidos na história. Talvez ainda sejam. Talvez ainda sejam. A Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha. Sou batista, a nossa missão veio do sul dos Estados Unidos. Quem é luterano veio missões na Alemanha. Quem é anglicano veio missões na Inglaterra. Algumas igrejas reformadas no Brasil vieram da Holanda. Pequenas. Mas o que é impressionante é que essas igrejas extremamente missionárias, que construíram os melhores hospitais do mundo, as melhores escolas do mundo, que plantaram igreja no mundo todo, estão vendo a sua Jerusalém definhar.
Eu estive em Amsterdã, agora em julho, para uma reunião com um senador holandês, Dr. Roel Kuiper, reitor da Universidade de Kampen, uma das universidades que mais treinou, que mais influenciou a cultura protestante holandesa. E ele disse: Sérgio, você vai passar no centro da cidade de Amsterdã, vá visitar ali a igreja do Abraham Kuyper. Não esqueça de visitar a igreja do nosso maior líder, o maior calvinista da Holanda, o cara que mais bateu contra o liberalismo, contra o secularismo, contra os rios que queriam afogar o cristianismo na Holanda. E eu fui nessa universidade, nessa igreja, nessa capela, no centro de Amsterdã. Abraham Kuyper, ele disse uma frase que ficou na história. Ele disse assim, não há 1 centímetro quadrado entre todos os domínios da existência humana, todos os domínios, todos, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre todos, não diga é meu. Escuta, as universidades são de Jesus, os parlamentos são de Jesus, as igrejas locais são de Jesus. Quando ele disse esse discurso, foi no dia da fundação do que viria a ser uma das mais importantes universidades europeias, a Universidade Livre de Amsterdã. E é interessante que essa igreja, pujante naquela época, final do século XIX, início do século XX, eu cheguei lá para visitar com a minha esposa, doido para ver pelo menos o púlpito onde ele pregou, ou ver, porque o Kuyper é como se fosse o Calvino do século XIX, tá? Para vocês entenderem a importância desse cara. Então eu disse, será que eu vou encontrar alguma coisa, uma reminiscência? Quando eu entro na porta daquela igreja linda, no centro daquela cidade, enigmática, está lá uma série de banners na parede, eu como não leio holandês, eu digo, deve ser alguma série de pregação. Quando eu entrei era o que, gente? Simplesmente, aquela igreja havia sido vendida para a prefeitura de Amsterdã e funcionava simplesmente como um salão de exibição de obras de arte, de moda, ou seja, foi morta. Irmãos, voltemos ao que eu disse, em um tom tanto quanto inflamado. As maiores nações missionárias do mundo hoje pelejam pela relevância do cristianismo onde elas estão. Pelejam. Você não sabe o que é você chegar nas nações que mais enviaram missionários para a África e para as Américas, e você vê igrejas se transformando em museus, em pubs, sendo vendidas, sendo loteadas, não passando apenas de um mero monumento histórico naquelas cidades. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. Especialmente nós, batistas, presbiterianos, luteranos, congregacionais. Escute o que eu vou dizer para você agora, que talvez esse dado missionário não tenha sido dado para vocês até hoje. Eu sei da importância da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas vocês sabiam que entre 2000 e 2010, os presbiterianos perderam 5% dos seus membros? Você sabia que os congregacionais, outra denominação linda, rica de tradições, uma teologia maravilhosa, um senso missionário fora de série, perdeu 22% dos seus membros em 10 anos nessa nação? Talvez eu tenha sido o cara que veio apenas para lembrar uma coisa para vocês. Não esqueçam a sua Jerusalém. Não esqueçam de entendê-la, de compreender as suas lógicas, de compreender os seus processos. Não esqueçam que nós vivemos no século XXI, numa era pós-cristã, em que nós vamos ter que ganhar o direito de comunicar o Evangelho. Porque quem se converteu e tornou-se presbiteriano nos anos 60, nos anos 50, e aí eu falo muito mais da nossa realidade lá no sertão, quando frades caputinhos,
determinavam que igrejas presbiterianas fossem queimadas no interior do Nordeste do Brasil, aquela época, a grande discussão do presbiterianismo no Brasil, a grande discussão dos batistas no Brasil, era viabilizar-se como um ramo do cristianismo que tivesse os mesmos direitos que a Igreja Católica. Ou seja, a nossa luta, as lutas que nós travávamos nessa nação há 50, 60 anos, quando me refiro à nossa Jerusalém, não eram lutas, gente, pela viabilidade da fé cristã. Era uma luta para que defendêssemos o que, dentro do cristianismo, nós achávamos que estava errado. Então, era uma luta muito mais antipapal, anticlerical, todas essas ações que os protestantes brasileiros tomaram para tentar limpar a doutrina cristã nessa nação. Agora me escutem. O tema da nossa mensagem, o verso dessa conferência teológica é: recebereis poder do céu e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Sabe por que os Estados Unidos e a Inglaterra e outras nações europeias, embora tenham abençoado o mundo inteiro com missões, hoje estão minguando e hoje estão se tornando cada vez mais desprestigiadas dentro dessas nações? Porque eles esqueceram de Jerusalém. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós temos noção como é que um jovem hoje universitário pensa? Nós temos noção de quais são as lutas hoje da juventude brasileira, dos adolescentes brasileiros? Nós temos noção, por exemplo, do nosso compromisso missionário hoje, com essa geração que desvaloriza o casamento, mas ao mesmo tempo criam outros modelos heterodoxos de casamento. Temos feito leituras. O que é um missionário, irmãos? Antes de mais nada, com um pouco de experiência prática em missão, porque já ajudei a plantar igreja tanto no Nordeste, quanto na capital, quanto fora do Brasil, mas ao mesmo tempo me fazendo valer das Escrituras, eu olho para Jesus como um modelo perfeito de missão, de missionário. Qual é o modelo? Gente, Deus encarnou. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Deus encarnou onde? Me respondam, onde? Foi na Alemanha que Jesus encarnou, gente? Sim ou não? Jesus encarnou na Itália? Jesus encarnou na Índia? Jesus encarnou em Israel. E o que é que isso tem a ver? Isso tem a ver que Deus autolimitou-se a uma cultura, entendendo as suas dinâmicas, entendendo as suas dores, entendendo os seus artefatos, entendendo o que era relevante naquele momento especial da história. Um missionário, e aqui por extensão ao que eu falei ontem à noite, uma igreja missional, ela precisa incorporar, entender o lugar onde ela está. Nós precisamos ser encarnados, e aqui especificamente na cidade de Niterói. Jesus entendia o seu povo, Jesus conversava com o seu povo, Jesus andava com pecador, a gente só quer andar com crente. Jesus sentava em tavernas para conversar com aqueles homens. Jesus andava em ruelas para entender o coração das prostitutas. Jesus saía da sua zona de conforto, onde ele estava protegido como judeu, e ia até Samaria conversar com uma mulher da vida. Na realidade, sabe o que é que aconteceu com os Estados Unidos? Sabe o que é que aconteceu com a Inglaterra? Sabe o que aconteceu com a Europa? E estamos prestes a ver isso, aliás, já estamos vendo.
Desde que se faz censo demográfico nessa nação, meus irmãos, desde o ano de 1890, quando nós tivemos o primeiro censo nessa nação, nunca se ouviu falar que igrejas evangélicas tivessem diminuído de tamanho. Nunca! Primeira vez foi no censo de 2010. Foi surpreendente abrir o censo e ver que denominações como a Igreja Presbiteriana tinha perdido 5% dos seus membros em 10 anos. Muito triste olhar para os relatos das igrejas congregacionais e ver que elas perderam mais de 20% em 10 anos. Vocês sabem o que é isso? Talvez eu esteja aqui não para discordar de nada que foi dito, pelo contrário, eu concordo com tudo que foi dito. Mas eu estou aqui para enfocar uma coisa: não esqueça Jerusalém, porque se Jerusalém não conseguir ser relevante como igreja, ela não vai ser relevante internacionalmente. Como é que ela vai sustentar o que acontece lá fora? Eu sei que há muitos irmãos, eu amo ver gente de cabelo branco na igreja. Amo ver gente de cabelo branco na igreja. Isso é bênção, isso traduz experiência, isso traduz compromisso, isso traduz o sustento, isso traduz a estabilidade. Mas nós precisamos correr atrás de gerações que estão sendo totalmente cooptadas, pura e simplesmente por uma inabilidade de entendermos que o mundo que nós vivemos hoje não é o mundo dos anos 60, não é o mundo do pastor Antônio Elias quando fundou essa igreja. Quando ele fundou essa igreja há mais de 50 anos, se eu não estou enganado, não se questionava a viabilidade do cristianismo no Brasil. Se questionava o quê? A ortodoxia. E a maior prova é que praticamente quase todos os membros, os primeiros membros das igrejas evangélicas do Brasil, eles vinham de onde? Eles vinham do catolicismo. Hoje nós estamos vivendo em um tempo em que a plausibilidade do cristianismo em geral não tem sido considerada pela sociedade. E sabe qual é o meu temor, irmãos? O meu temor para daqui a 15, 20 anos é passar em lugares onde igrejas vivas e relevantes do passado tenham se tornado em monumentos. E não brinquemos com o poder da secularização. E aí eu vou encerrar, eu tenho 5 minutos? Já botaram a placa de 5 minutos? Eu nem sei que horas eu comecei, como é que você disse que eu estou com 5 minutos? Because we have another person that is going to talk here, and in respect to your message, I'll do less than you, ok? Nós temos alguém de fora que vai falar inglês e precisa de tradução, e a tradução é 2 vezes o tempo, né? Mas olha só, eu ia falar de uma coisa e Deus mudou totalmente o que eu ia falar. Eu ia falar da minha pesquisa de doutorado, que gerou o livro Igrejas que Transformam o Brasil. E essa pesquisa que eu fiz com 1.500 igrejas brasileiras, tentando identificar, escuta, igrejas que são teologicamente saudáveis, mas têm uma mente missional e têm uma sensibilidade cultural que faz com que elas sejam relevantes nesse contexto pós-cristão que nós vivemos hoje. E o meu ponto é só esse. Eu só vou dizer uma coisa. Eu vou encerrar. Eu não vou nem usar os 5 minutos. Porque se eu for usar 5 minutos, eu vou passar para 10 ou 15. Eu vou encerrar só com uma coisa. Conheçam. Entendam. Pesquisem. Se esforcem. Se esvaziem. E encarnem. Para entender Niterói, a vossa Jerusalém.